Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. A perda auditiva provocada pelo excesso de ruído no ambiente de trabalho é uma doença irreversível. Ela atinge muitos trabalhadores que passam horas em locais com barulho acima do tolerável pela legislação. Mas será que o uso de equipamento de proteção reduz os riscos à saúde auditiva? O trabalhador exposto a ruído tem direito à aposentadoria especial? Para discutir esses e outros assuntos, eu recebo Samir Gerges, engenheiro mecânico, professor e pós-doutor em ruído e vibrações, e Sadi Medeiros, procurador federal do INSS em Florianópolis. Professor Samir, Sadi, sejam bem-vindos, obrigado pela presença em nosso programa. Eu gostaria de começar então ouvindo o professor Samir, que é um renomado pesquisador aí sobre o assunto, né? Quais as causas da perda auditiva induzida por ruído? Geralmente a causa da perda auditiva, que é geralmente permanente, é pela exposição a ruído ao longo tempo. Exposição de 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende da sensibilidade de cada um. Por causa disso, no mundo todo existe limite máximo, chama limite de risco, para evitar perda auditiva. Esse limite é 85 decibel-A, no ambiente de trabalho. Então, geralmente, a gente gostaria que todos os trabalhadores estão expostos abaixo desse nível. Apesar, algumas deles vão adquirir perda também, algumas delas nunca vão adquirir perda auditiva como esse nível. E só para a gente ter uma noção, então, você poderia explicar algum exemplo, assim, do que representa um ruído de 85 decibéis? 85 decibel-A é geralmente ruído quando você conversa, não consegue entender outro. Então, conversa alta, com voz alta, então você não consegue, algumas entende outro, por causa do ruído de fundo, está naquele nível 85 decibel-A. Aqueles caminhões betoneira, por exemplo, que fazem aquele barulho muito alto na construção civil, é um exemplo desse ruído? A serra circular, que corta madeira, bombas, ventiladores, exaustores, etc. Bom, e o trabalhador, então, tem que ficar exposto o tempo todo a esse ruído para ele chegar a ter um problema de audição. A gente sabe que 85 dBA para 8 horas de trabalho por dia é o limite máximo permitido para evitar perda auditiva permanente. Apesar, pode ser, alguns trabalhadores são muito sensíveis, pode ser menor do que isso, pode adquirir perda, maior de isso não acontece nada, mas geralmente um valor médio mundialmente 85 dBA para 8 horas de trabalho. Bom, e vale lembrar também que não é só no ambiente de trabalho um único local, né, que o trabalhador está exposto aí a ruídos, né, também se expõe a ruídos no trânsito, né, o fone de ouvido hoje em dia é um grande risco também, né? Geralmente também existe ruído de trânsito, ruído de tráfego de carro, se alguém dirige motocicleta, indo para o trabalho, volta, faz parte dessa dose de ruído de estar adquirindo. Bom, e segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a perda auditiva induzida por ruído é a terceira maior causa de doenças ocupacionais em todo o mundo. Então, gostaria de saber quais seriam os motivos disso, na opinião de vocês. Então, começar pelo Sadi. Posso falar mais sobre uma perspectiva mais sociológica e filosófica. Isso me parece decorrer de uma tendência da sociedade capitalista, né, de valorizar mais as coisas que a pessoa. E isso é uma tendência insta ao mundo capital, né? E isso deve ser, em última instância, a razão desse problema. Eu vi que no ranking de acidentes que causam morte no mundo, o Brasil é o 4º colocado. Em 2013, era o 4º colocado, perdendo apenas para a China, Estados Unidos e Rússia. Países que, por coincidência ou não, também são as maiores potências bélicas do planeta, né? Então, talvez esse fator da não valorização tão grande da saúde, da vida das pessoas, seja, em última instância, a causa desse grande número de doenças ocupacionais no mundo. Bom, e durante a jornada de trabalho, né, sempre vão existir ruídos, mas tem profissionais que ficam mais expostos, né, ao barulho que outros, como, por exemplo, os trabalhadores da construção civil e das indústrias. Quais devem ser os cuidados, então, com a saúde desses trabalhadores, professor? Geralmente, o pessoal de construção civil tem exposto ruído mais alto,
por causa o tipo de trabalho que eles fazem. Fica perto de uma serra circular para cortar madeira, fica perto de bombas de água, máquinas ventiladores, corta-chapas, etc. Então a exposição dela é maior do que os outros. Por causa disso a gente fica preocupado sobre esses trabalhadores e exige, no mínimo ou de imediato, fornecer protetores auditivos adequados, confortáveis, adequados para esse tipo de trabalho, para evitar eles adquirir perda auditiva permanente e reversível. E como que deve ser a escolha correta do protetor auditivo? A escolha correta de protetor auditivo, primeiro, ele tem que satisfazer a atenuação de ruído necessário. Por exemplo, se você está exposto a ruído de 90 dB, o limite máximo permitido 85, então você precisa de um protetor auditivo, no mínimo, de 5 dB para chegar de 90 para 85. A segunda critério mais importante é o conforto do protetor. O protetor tem que ser confortável, tem que ser usado o tempo todo pelo trabalhador, então o trabalhador tem que aceitar ele, usar ele o tempo todo e guardar ele corretamente, limpa ele corretamente, etc. Então a escolha de protetor é importante, usa a manutenção de protetor muito importante. Exatamente isso que eu queria saber um pouquinho mais do senhor, né? A maneira correta, tem que ter a maneira correta de escolher um protetor, o empregador tem de ter esse cuidado também, né? Mas o trabalhador tem de usar de forma correta. Exatamente. O protetor tipo concha é fácil usar, porque colocou acima do ouvido, botar o ouvido dentro dele. Concha é aquele que a gente coloca... Aquele tipo concha. Agora, tipo plug, que coloca dentro do ouvido, ele é muito sensível ao uso dele. Porque pode colocar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, para cima, para baixo, e a atenuação dele é muito sensível à colocação. Então ele tem que ser treinado, bem treinado pela fabricante, para usar protetor auditivo, para ganhar a atenuação máxima daquele protetor auditivo. Bom, professor Samir Sadi, se chamar o nosso primeiro intervalo, a gente já volta para conversar mais sobre a saúde auditiva. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute a proteção auditiva do trabalhador. Eu converso com o professor Samir Gerges e o procurador federal do INSS, Sadi Medeiros. Samir, uma das queixas dos empregadores é que os trabalhadores costumam não usar os protetores auditivos fornecidos pelos empregadores, né? A que você atribui esse descuido? Exatamente, porque ele é uma coisa pouco incômodo, vamos chamar, colocar no ouvido por algumas horas por dia, incômodo, tanto por fora, concha, ou por dentro da canal auditiva, tipo plug, é incômodo. Mas fica pouco incomodado de que adquirir uma perda auditiva permanente. Então, ele tem que ser treinado, tem que ser informado sobre benefícios da uso do protetor auditivo. E benefício de tudo, protetor auditivo, na verdade, é a salvação do nosso ouvido para não adquirir uma perda auditiva permanente e irreversível. Mas, depois de um tempo, você acaba acostumado a usar ele e sentir benefício com ele. Quando começa a usar ele corretamente, você não vai escutar a ruído alto, vai ficar bem baixo, então você fica até não está incomodado com o ruído existente. É comum a gente ver alguns trabalhadores usando esses protetores ao redor do pescoço. Isso não é aconselhável, né? Os trabalhadores, no início, vão fazer tudo possível para não colocar ele. Então, ele pendura no pescoço só, ou coloca ele não dentro do ouvido, pendurado aqui, que dá vazamento, não funciona bem. Tipo concha, botar ela para trás, para frente, abrir a arco de concha para não dar força acima do ouvido. Então, o trabalhador faz tudo possível para sentir confortável com ele. Mas ele tem que ter treinado, tem que ter explicado para ele, tem que ter fiscalizado bem para usar ele correto o tempo todo. Para ele saber da importância, né? Gostaria de acrescentar que o empregador tem o dever de cobrar do empregado esse uso, né? E o empregador ele pode ser responsabilizado se ele não cobrar. Então, o empregador não pode argumentar que, não,
Eu forneci, mas o empregado não quis usar. Ele tem que cobrar o uso. Muito bem. E Samir, então, para você, eu gostaria de ouvir se o ruído é um agente passível de prevenção ou o trabalhador pode ter audição prejudicada mesmo utilizando os protetores auditivos. Há uma grande polêmica sobre o uso dos EPIs. Essa é uma pergunta polêmica. Se o protetor for escolhido corretamente para atenuar o ruído a quantia necessária e não quantia maior do que necessária, que a gente chama overprotection, não deveria ter protetor que dá proteção maior do que necessário, porque fica desconfortável. A gente garante que ele não vai adquirir perda auditiva ao longo do tempo. Também fiscalização, fazer teste audiométrico periódico, dá para garantir que ele está com audição sem perda auditiva permanente. Então, além de usar protetor auditivo e garantir que ele está dentro do limite permitido, ele tem que fazer teste audiométrico e garantir que ele não está adquirindo perda auditiva permanente, além de uso do protetor auditivo. Bom, então, para o senhor, os protetores auditivos funcionam sim para a proteção da saúde auditiva do trabalhador. Exatamente, o protetor auditivo funciona, e funciona muito bem, e funciona corretamente, e o mundo todo usa ele. Agora, no Brasil, tem algumas pessoas não têm interesse nisso, e fica contra, e fala, não, o ruído passa pela cabeça, pelo osso, pelo tecido, e deu confusão grande, e conseguiram avançar um pouco, mostrando que o protetor não funciona, e INSS baixar algumas portarias, depois voltou a baixar outro, por causa de falta de conhecimento de especialista em INSS. INSS, ele dá aposentadoria quando o nível de ruído passa a limite permitido, que é incorreta, completamente incorreto. Que correto dá aposentadoria para aquele de adquirir uma perda auditiva. Se alguém trabalha no ruído, mas não acontece nada para ele, o ouvido dele está perfeito, por que dá para ele a aposentadoria? Vamos ouvir agora do Saidinho, então, para ele explicar para a gente um pouquinho como é que funciona, então, essas aposentadorias especiais para os trabalhadores expostos a risco à saúde. Aposentadoria especial, como o próprio nome já indica, é um benefício excepcional. É uma das 4 espécies de aposentadorias previstas na Lei 8.213/91, a Lei de Benefícios, né? As aposentadorias são aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, ela é prevista já na Constituição da República, já com essa característica de excepcionalidade, no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Esse parágrafo 1º do artigo 201, ele prevê a chamada isonomia previdenciária. E ele diz mais ou menos o seguinte, que não pode haver distinção entre os beneficiários da Previdência Social, inclusive entre os requisitos para os benefícios, com exceção dos segurados expostos a condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física e para as pessoas que possuam deficiência. Isso é a isonomia previdenciária que tem essa exceção no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição. Então, um trabalhador exposto a ruído, ele tem direito à aposentadoria especial? Há essa previsão constitucional e a legislação infraconstitucional disciplinou com minudência os requisitos do benefício, do direito. A Lei 8.213/91 coube essa função, nos artigos 57 e 58. E no artigo 57 ela dispõe o seguinte, que o trabalhador terá direito à aposentadoria especial com 25 anos de tempo de contribuição, 20 ou 15, dependendo do agente nocivo à sua saúde. E o ruído, ele é um dos vários agentes que possibilitam a aposentadoria aos 25 anos de tempo de contribuição. Para os outros 2 tipos, de 15 anos e 20 anos, há poucos casos. 15 anos apenas o trabalhador que trabalha em frente de mineração no fundo da mina. E aos 20 anos, o trabalhador de mineração também, mas que não trabalha em fundo de mina, e o trabalhador exposto ao agente nocivo asbesto, trabalhando com minério de amianto. Então, no caso, o trabalhador exposto a ruído no ambiente de trabalho tem sim direito à aposentadoria especial. Com 25 anos de tempo de contribuição e 15 anos de carência. Eu vou ter que pedir mais um breve tempo para vocês.
A gente já volta para o último bloco do programa que trata sobre a saúde auditiva. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com o professor Samir Gerges e o procurador federal do INSS, Sadi Medeiros. Bom, Sadi, segui então a falar sobre a questão dos efeitos previdenciários. O uso do EPI eficaz, então, que é o equipamento de proteção individual, no caso específico do protetor auditivo, ele elimina a insalubridade no trabalho? Essa questão levantou muita polêmica judicial, né? E eu posso resumir essa história. Em 1998, uma lei autorizou o INSS a considerar que o fornecimento de EPI eficaz eliminaria as condições especiais de labor e assim não ensejaria o direito à aposentadoria especial, em 1998. E começaram a surgir decisões judiciais, especificamente sobre o ruído, dizendo que com ruído não tem isso de ser eficaz. Não existe equipamento de proteção individual eficaz para reduzir os efeitos deletérios do ruído à saúde. E esse entendimento veio a ser simulado pela Turma Nacional de Uniformização de Juizados Especiais Federais, na chamada Súmula 9 da TNU. E o INSS, por sua procuradoria, ficou tentando fazer com que prevalecesse em juízo a tese do INSS, que era a defesa da eficácia do equipamento de proteção individual. Porque um equipamento ser eficaz significa que ele está atenuando os efeitos nocivos à saúde. Então não haveria sentido você conceder uma aposentadoria especial para alguém que de fato não está tendo a saúde prejudicada. Mais ou menos em consonância com o professor Samir já expôs aqui, né? O INSS tentou vencer essa tese e que o INSS considera certa até hoje. Ocorre que o Supremo, ao julgar o agravo recurso extraordinário 664335, interposto contra uma decisão na turma de Jefferson de Santa Catarina. O Supremo disse que, de fato, o EPI, não existe EPI que elimine totalmente os efeitos deletérios do ruído à saúde. Com fundamentos que o INSS discorda, continua discordando, só que o INSS, com a finalidade de prevenir demandas judiciais e para respeitar também a decisão do Supremo, que foi uma decisão num processo individual. Mas teve efeito geral, né? Foi num processo de um agravo recurso extraordinário que, para ser admitido, precisava ter repercussão nacional. E foi reconhecida a repercussão nacional, mas era uma ação individual. O INSS, a rigor, ele não precisaria estender isso a todo mundo. Mas o INSS, para evitar mais demandas judiciais, o INSS fez isso, estendeu o entendimento do Supremo a todos os requerentes de benefício especial, aposentadoria especial no Brasil. Isso se fez poucos meses após o trânsito em julgado da decisão do Supremo. A decisão transitou em julgado em março de 2015. Em julho de 2015, o INSS já editou um memorando circular dizendo que a partir de março de 2015, a partir do trânsito em julgado da decisão do Supremo, o INSS não consideraria mais eficaz o EPI quanto ao ruído. Então, se o trabalhador, ainda que o trabalhador use EPI, mesmo que ele seja eficaz, aquele tempo de trabalho dele, digamos, 10 anos usando o EPI, um EPI eficaz, com acompanhamento, exigência do empregador, ele terá o direito o trabalhador terá o direito a computar esses 10 anos como tempo de serviço especial. É assim que o INSS vem atuando desde a edição do memorando circular em 23 de julho de 2015. A partir dessa decisão, então, do Supremo Tribunal Federal, né? Isso, decisão que foi no final de 2014, em dezembro de 2014. Bom, eu queria ouvir, então, do professor Samir. O mais natural, então, não seria combater as causas do excesso de ruído no ambiente de trabalho, ao invés de ficar com essas discussões, de repente, que máquinas e equipamentos fossem menos barulhentos? Boa colocação. Na verdade, bater a causa na fonte significa usar máquinas silenciosas, processos silenciosos, industrial, etc. Essa aqui, o custo dele é quase 3 vezes mais alto do que uma máquina normal. E o dono das fábricas, o setor produtivo, não aguenta pagar para máquinas, para processo 3 vezes mais alto, para ter processo silencioso. Também tem algumas limitações de eficiência, de refrigeração, etc. Então, no mundo todo, existem máquinas são ruidosas, a gente sabe são ruidosas, processo industrial de alto nível de ruído. Então, o uso de protetor auditivo compensa tudo isso com maneira eficiente
adequada. A gente tem certeza os usuários de protetor auditivo são protegidos. E INSS, que não entende perfeitamente a situação, eu acho que o INSS tem que pagar a aposentadoria para aquele que sofreu de problema de ruído e adquiriu uma perda auditiva. Aquele que não adquirir a perda auditiva, exposto a nível alto, não deveria ganhar a aposentadoria por ruído. Bom, muito embora os custos sejam altos, né, desse maquinário que o senhor comentou agora, também os custos para a Previdência acabam sendo altos por conta desses trabalhadores que ficam com essa doença ocupacional, né, que ficam sem poder ouvir. Letícia, e só é importante também frisar que para o INSS, tanto quando o INSS considerava eficaz o EPI, como também para os outros agentes nocivos, que quanto aos outros agentes nocivos ainda é considerado eficaz o EPI, o INSS exige que o EPI ele vai ser considerado eficaz só em um último caso. A empresa deverá ter tentado equipamento de proteção coletiva e outras medidas para evitar a insalubridade, digamos, do local. Se não for possível, aí utilizar o seu EPI. Então, a normatização existente, ela é inteligente. Ela incentiva as empresas que primeiro tentem a proteção coletiva e eliminar realmente o uso. Quando não for possível, aí se admite o equipamento de proteção individual. Bom, eu queria só ouvir a opinião de vocês, a gente está caminhando para o final da entrevista, uma avaliação, o que pode ser feito, né, em termos de saúde e segurança do trabalhador para que ele tenha uma vida profissional, aí que não se, ou melhor, que a vida profissional desse trabalhador não seja prejudicada por conta, em especial, do excesso de ruído no ambiente de trabalho. Geralmente as máquinas são ruidosas e não existe tecnologia para reduzir esse ruído das máquinas com maneira prática, com maneira econômica e com maneira imediata. O mundo todo trabalha com níveis de ruído nas fábricas, nível de ruído acima de permitido. Por causa disso, a salvação são os protetores auditivos. Então, os trabalhadores têm que aprender, escolher, usar o protetor auditivo corretamente, como esse aqui garante saúde auditiva perfeita e não precisa de aposentadoria nenhuma. Bom, Sadi? Me parece importantíssimo que o Estado brasileiro invista mais nos órgãos de controle, né, da saúde do trabalhador, como o Ministério do Trabalho, o próprio INSS, a Justiça do Trabalho também, e também invista em saúde, né? Porque, como você falou, Letícia, às vezes a Previdência paga por um custo resultante da não prevenção das doenças ocupacionais, né? Então, até essa salvação da Previdência no Brasil, em grande medida, ela depende da salvação da saúde no Brasil. Então, e sem isso, não vamos conseguir avançar muito. Com certeza, atuar mais na prevenção. Né? Justamente agora, no momento em que se discute muito a questão da reforma da Previdência por conta dos seus altos custos, né? Bom, queria agradecer a presença de vocês, foi um prazer conversar, professor Samir, Sadi, muito obrigada. Obrigado também, agradecemos. Hoje conversamos sobre a proteção auditiva do trabalhador e seus efeitos previdenciários com o professor e doutor Samir Gerges e o procurador federal do INSS, Sadi Medeiros. Nos vemos no próximo programa. Até lá!